O que você está vendo agora não são imagens de uma zona de guerra. Não são imagens da destruição típica das batalhas armadas. Nada como os conflitos na Síria, na Líbia ou no Iraque. Aqui, guerra é outra. Você sabia que as eleições podem ser um dos momentos mais delicados de uma democracia? E quando a confiança nesse processo desaparece, o que sobra? É exatamente isso que está acontecendo em Moçambique agora. As manifestações que explodiram após as eleições de 9 de outubro de 2024 estão atraindo os olhos do mundo e levantando uma pergunta urgente. O que deu errado? Você sabia que as eleições podem ser um dos momentos mais delicados de uma democracia? E quando a confiança nesse processo desaparece, o que sobra? É exatamente isso que está acontecendo em Moçambique agora. As manifestações que explodiram após as eleições de 9 de outubro de 2024 estão atraindo os olhos do mundo e levantando uma pergunta urgente. O que deu errado? Hoje, vamos mergulhar fundo nos bastidores dessas eleições, nas motivações dos protestos e nas consequências de um país dividido. Afinal, o que está em jogo aqui não é apenas o futuro político de Moçambique, mas também o impacto dessas crises no cotidiano das pessoas. Prepare-se, porque vamos explorar os 3 principais fatores que desencadearam essa onda de indignação: as denúncias de fraude eleitoral, as desigualdades sociais que não podem mais ser ignoradas e a escalada de violência contra manifestantes. Além disso, vamos analisar o que o governo está fazendo ou deixando de fazer e como o mundo está reagindo. Tudo isso começou após o assassinato dos membros do partido Podemos, Elvino Dias e Paulo Guambi. O assassinato do advogado Elvino Dias, mandatário da CADE, e de Paulo Guambi, mandatário do Podemos, na madrugada de 19 de outubro de 2024, em Maputo, foi o ponto culminante de um clima de tensão. Elvino Dias, uma figura central na oposição, estava preparando provas de fraude eleitoral, inclusive documentos que poderiam questionar os resultados e levar a um protesto legal. Ele foi morto justamente quando se preparava para levar as evidências ao Conselho Constitucional. Esse ato simboliza o horror de um processo eleitoral manchado e os últimos dias do regime de Filipe Nyusi, o presidente da Frelimo, que tem sido visto por muitos como autoritário e errático desde que a Frelimo assumiu o poder em 1975. O estopim das manifestações. Após o anúncio dos resultados eleitorais, o cenário em Moçambique mudou drasticamente. Milhares de pessoas tomaram as ruas, entoando gritos de revolta contra um processo que muitos consideram viciado. A onda de protestos começou de forma localizada, mas rapidamente se espalhou pelas principais cidades do país, como Maputo, Beira e Nampula. Mas o que exatamente alimentou essa mobilização em massa? Fraude eleitoral. Diversos relatos de irregularidades emergiram, desde urnas supostamente adulteradas até desaparecimento de votos. As evidências de manipulação lançaram uma sombra sobre a legitimidade do pleito. Isso inflamou um sentimento de traição entre os eleitores. As acusações eram tão fortes que muitas pessoas começaram a questionar a integridade de todo o processo eleitoral. Para muitos, as urnas estavam repletas de trapaças e não de votos legítimos. Desigualdades sociais. Para muitos, essa eleição representava a chance de mudança após anos de promessas não cumpridas. O país, rico em recursos naturais, mas com uma das taxas mais altas de pobreza, vê seus cidadãos lutando contra a falta de infraestrutura básica, o alto índice de desemprego e o aumento das desigualdades. Quando as suspeitas de fraude começaram a circular, a frustração acumulada por décadas de exclusão social e marginalização explodiu. Muitos viram na eleição uma oportunidade de renovar a esperança por um futuro mais justo e inclusivo, mas sentiram que, uma vez mais, seus direitos foram ignorados. Repressão policial. A violência desmedida contra manifestações inicialmente pacíficas serviu como combustível para a indignação.
As imagens de confrontos entre policiais e manifestantes viralizaram nas redes sociais, mostrando cenas de brutalidade policial contra cidadãos que simplesmente queriam expressar seu descontentamento. Essas imagens, por sua vez, ampliaram a adesão ao movimento e intensificaram os protestos. A repressão não fez a situação se acalmar. Ao contrário, fez com que mais pessoas saíssem às ruas, em um ciclo crescente de protesto e violência. Essa combinação de fatores criou uma tempestade perfeita. Agora, as ruas de Moçambique refletem um país dividido, onde cada ação ou inação tem consequências imprevisíveis. O governo, que tem tentado calar as vozes da oposição e controlar o fluxo de informações, se vê cada vez mais pressionado a responder à crescente onda de descontentamento popular. Levanta Moçambique. Venâncio, tua luta é nossa, tua coragem nos dá direção. Pelas ruas, o povo